Gente, então, eu não queria estar assim, sabe? Cheia de esperança. Quando eu me apego na ideia de que ferrou, eu lido bem, eu sou uma pessoa resiliente que entende a necessidade de se partir para um plano B. Só que quando eu fico otimista, eu fico com medo de depois ficar ainda mais frustrada. E sim, eu tenho motivos concretos para estar animada. E estaria 100% se eu também acreditasse que estamos numa democracia em pleno Estado de Direito. Porém, nisso aí eu não acredito não. Mas a questão é, para ignorarem o fato novo, os caras vão ter que cuspir na cara do Estado de Direito que eles juram que salvaram. Então, para nós, acaba sendo um ganha e ganha. Ou a justiça prevalece, ou eles assumirão o manto da ditadura de vez. Bolsonaro solto amanhã! Tá, não amanhã, mas em breve. Igual o Vorcaro. Ai, será? Bicho, será que o STF vai fazer isso mesmo na cara de todo mundo? É o que nós vamos entender no vídeo de hoje. E mais, as conexões que se desdobram em cima desse caso, que envolve diretamente o Felipe Martins, podem ter alguma relação com todo o ocorrido. Se eu tô viajando ou não, você vai me contar após esse vídeo. Sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável. E bora lá! Galera, antes do vídeo começar, deixa um like, porque, de fato, quanto mais like e comentário tem no vídeo, mais a plataforma entende que ele é relevante e o distribui. E o vídeo de hoje pode tirar muito lulista do negacionismo. Logo, contribua para essa causa. Combinado? Beleza! Antes de tudo, eu preciso saber se você viu essa matéria aqui do dia 10, 3 dias atrás. Delegado da PF que atuou em inquéritos sobre Bolsonaro em 8 de janeiro é nomeado assessor de Moraes no STF. Portaria com nomeação de Fábio Chor foi publicada nesta terça-feira e é assinada pelo presidente do Supremo, senhor Edson Fachin. Fachin. Delegado também colheu depoimentos do delator Mauro Cid. E sabe quem é o Fábio Chor? Então, eu trouxe essa matéria aqui que, inclusive, já abre um flanco para o próximo tema desse vídeo. Presta atenção. STF intima Fábio Chor, delegado que indiciou Bolsonaro para audiência. E ele foi intimado porque a defesa do Felipe Martins o chamou como testemunha e ele não compareceu. Aí o STF teve que intimá-lo. Guarda essa informação no seu coração para daqui a pouco. Por hora, foca no fato de que foi o Chor que indiciou o Bolsonaro e todos os demais réus. Aliás, o Chor é o delegado que comanda todos os inquéritos sigilosos do Alexandre. Foi ele que tomou o meu depoimento, querendo saber quanto eu ganhava de superchat? Sendo que eu nem recebo superchat? Mas beleza, primeiro vamos organizar esse enredo. Sério, porque isso aqui não tá parecendo um processo judicial, isso aqui tá parecendo o roteiro de House of Togas, uma produção 100% brasileira. Vamos aos fatos. A Polícia Federal investiga Jair Bolsonaro no caso do suposto golpe que nunca aconteceu. E é importante revelar que hoje 54% da população acredita que não teve tentativa de golpe coisa nenhuma, STF. Segundo pesquisa recente de quarta-feira. Quem conduziu as várias diligências da investigação foi delegado Fábio Chor, esse cara aqui. O caso vai parar no Supremo Tribunal Federal nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que virou relator, ou seja, o responsável por conduzir as diligências, analisar o caso e servir como elo de informação entre o processo e os demais ministros. E o seu voto, o voto do Alexandre, serve como guia para os demais juízes. Então, pensa no peso que tem. Assim, Bolsonaro foi denunciado, investigado e condenado em processos ligados a essa investigação conduzidas tanto por Chor quanto por Alexandre de Moraes. Mas também teve um feat de Paulo Gonet. Já vamos falar dele. Até aqui, supostamente, estaria tudo dentro dos trâmites legais, certo? Errado, porque agora veio o plot twist. O delegado que investigou o caso foi nomeado para trabalhar no gabinete do próprio ministro que julgou o caso. O investigador agora trabalha no gabinete do juiz. É quase como se, no final do episódio, o detetive do caso virasse assessor do tribunal que julgou o suspeito. Mas calma, porque a coisa fica ainda mais interessante. Devido a esse fato, eis que, enfim, a defesa do presidente Bolsonaro teve uma ideia de milhões e eu nem tô sendo debochada dessa vez. Nomeação de Fábio Chor no STF pode anular a condenação de Bolsonaro, afirma a defesa de ex-presidente. Eu sei, a matéria impacta, mas é mais impactante ainda quando a gente entende o que vai acontecer. A defesa basicamente está dizendo o seguinte: olha, excelência, veja bem,
se o delegado que investigou o caso agora trabalha no gabinete do juiz que julgou o caso, então parece que, sei lá, talvez quem investigou e quem julgou estavam mais próximos do que deveriam. Traduzindo, talvez a acusação e julgamento estivessem, digamos, no mesmo grupo de WhatsApp. Então, eis que surge o pedido: revisão criminal para anular a condenação. Por quê? Porque existe um princípio básico no direito. O juiz precisa parecer imparcial. Não basta ser, ele precisa parecer, porque justiça que não parece justa vira só poder. E aí entra a grande ironia dessa história. A defesa quer usar exatamente a mesma lógica que o próprio STF usou para anular as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva. Lá atrás, na Lava Jato, o Supremo disse o seguinte: o então juiz Sérgio Moro conversou com Dallagnol e outros procuradores no WhatsApp, então ele teria atuado com parcialidade. Houve proximidade indevida com promotores da acusação. E essa proximidade, segundo os ministros, teria contaminado o processo. Resultado, condenação do Lula anulada. Simples assim. E agora vem o detalhe que é delicioso. Sabe quem foi um dos maiores defensores dessa tese? É um direito fundamental de toda e qualquer pessoa ter um julgamento justo, imparcial e independente. Isso significa, pressupõe, que o juiz do caso seja equidistante das partes, ou seja, que ele esteja à mesma distância da acusação e da defesa, para que ele possa, evidentemente, analisar os argumentos da acusação e da defesa e proferir uma decisão. No entanto, nesse caso do presidente Lula, o que nós vimos e sempre afirmamos desde o início é que o juiz Moro estava, na verdade, atuando no mesmo time dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. Então, não havia essa equidistância. Ao contrário, havia um time que jogava junto e que envolvia o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Cristiano Zanin? Na época, ele era advogado de Lula e ele sustentou com toda a convicção que a aparência de parcialidade já era o suficiente para anular o processo, sabe? A aparência, nem precisava provar a intenção, bastava parecer estranho. Ele acusou os promotores, no caso a acusação, de proximidade com o juiz Moro. E o que temos hoje? O delegado, que é parte da acusação, que indiciou o Bolsonaro, que é mega desafeto público de Alexandre, sendo contratado para trabalhar no escritório do Alexandre. Hoje, Cristiano Zanin é ministro do Supremo Tribunal Federal. Cara, olha só como o mundo gira, tá? Porque o Zanin vai ter que enfrentar sua própria tese, que foi aceita para anular a condenação do Lula. Afinal, segundo ele, de novo, proximidade entre acusação e juiz compromete o processo. Em trecho do parecer que ainda não foi divulgado, mas é assinado por juristas nacionais e internacionais, um outro fato é esfregado na cara de toda a sociedade e, gente, é muito mais pesado do que trocar mensagem no WhatsApp. Abre aspas. Tamanha perplexidade que torna desnecessária a demonstração da absoluta parcialidade ao ministro Alexandre de Moraes, quando ele, conforme intensa veiculação pelos portais jornalísticos em 25 de abril de 2024, confraternizou com aquele que seria o acusador de Bolsonaro, o PGR Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, degustando um dos single malts mais badalados e caros do mundo, o Macallan, na sede do exclusivo George Club, em Londres, confraternização que, à época, custou mais de 3 milhões de reais. Fecha aspas. Gilmar Mendes até hoje xinga publicamente o Moro e o Deltan por supostamente terem trocado mensagens. Eu me pergunto o que faria Gilmar Mendes se Deltan e Moro tivessem ido a uma festinha exclusiva bancada por um corrupto com uísque que valem mais do que casas de muita gente somadas. Ah, e claro, sob o olhar do diretor-geral da Polícia Federal. Vocês entendem o tamanho do lamaçal que nós estamos lidando? Então a pergunta é bem simples. A jurisprudência vale para todos ou ela muda dependendo de quem está sentado no banco dos réus? Porque se a regra é uma, num verdadeiro Estado de Direito, ela deveria valer para todos. Porém, se a regra muda conforme o personagem, então não é jurisprudência,
É roteiro. E aí, convenhamos, se for roteiro, pelo menos assumam. Porque assim, como série, pelas minhas contas, isso aqui já tá na 4ª temporada. Só que, como o Supremo me garantiu que salvou a democracia e o Estado de Direito, o fato óbvio e explícito da proximidade entre acusador Fábio Chor e o juiz Alexandre, que agora atuam abertamente debaixo do mesmo gabinete, eu já tô nessa cena aqui dos próximos capítulos. Vocês não sabem como é bom estar de volta. Pois é. Devido à sua própria jurisprudência, se a Suprema Corte não anular esses processos, porque vale para todo mundo, o estado de exceção não ficará mais entre aspas. Ele vai ficar nu em praça pública. E seu Zanin? Então, menino, eu tô muito ansiosa para ver você negar sua própria tese com um... Mas veja bem, de novo, na cara de todo mundo.